Ricardo, vamos falar aqui um pouco aqui. Quer dizer, quantos por cento da população tem problema do mau hálito? Olha, a estatística atual é que 40% da população brasileira apresenta mau hálito. 40%. Se temos 200 milhões de habitantes, são 80 milhões de gente com bafo de onça? É quase metade da população. O grande problema, Storino, é que a grande maioria das pessoas que tem um mau hálito que a gente chama de crônico, aquele mau hálito persistente, ele não percebe que ele tem um mau hálito. Ou tem uma porcentagem que percebe, mas o problema maior são nesses que não sabem que ele está apresentando um mau hálito, mas quem está ao redor dele, que está sentindo, família, namorada, pessoas do convívio social, do trabalho, tem por obrigação de avisá-lo que ele está com mau hálito. E o que acontece é o contrário, né? As pessoas acham que mau hálito é uma coisa estética. Então tem vergonha. Então digamos que o Ricardo tenha mau hálito. As pessoas ao meu redor, conversando comigo, estão sentindo meu mau hálito e acham que se falar para mim que eu estou apresentando mau hálito é uma coisa de estética, uma coisa feia, que eu vou ficar magoado com isso. Não, gente, é muito pelo contrário. Você acha então que o familiar, o amigo mais próximo tem a obrigação de dar um toque, Ricardo? Vou dar um toque. Tem obrigação. Eu vou falar uma coisa. Por exemplo, o nosso amigo, o sócio está andando para aí, está com aquele negócio aberto, né? Aí dá um toque no sócio, fecha aí, senão sai voando. Então, se o cara tem o bafo também, né? Exatamente. Sócio, vai escovar o dente, chupa uma balinha, olha, tá mal aqui a coisa. Mas fala discretamente, né? Tem que chegar, que seja discretamente, mas não vai magoar a pessoa. Se souber falar, não vai magoar. Agora, você pode ter certeza absoluta que, ao contrário, a pessoa que apresenta um mau hálito crônico e que ele é avisado que tem um mau hálito crônico e dizer que existe pessoas que possam tratar, que profissionais capacitados a tratar e drenar esse indivíduo para que seja tratado, ele vai ficar muito agradecido. Então, é o contrário do que as pessoas acham. Mas é ruim isso numa família. Muito. Agora, eu não entendo certas coisas. Se o cara tem um homem ou uma mulher, tem aquele mau hálito, tem a companheira, esposa, namorada, convive o tempo todo. Ele não sente, chega a um ponto que ele se acostuma com isso, você disse, né, Ricardo? Exatamente. A pessoa também do lado pode se acostumar com esse bafo aí, nesse ponto? Não, dificilmente a pessoa do lado vai acostumar. Mas dá um beijo no cara, dá um beijo na mulher, é difícil. Hein? Olha, Storino, eu tenho, nesses tantos anos que eu trabalho com isso, há mais de 25 anos, mas você já me entrevistou no canal de televisão, mais ou menos nessa época. Quando você estava começando. Estava começando. Acho que foi naquela que nós fomos mandados embora, viu, Chico? Acho que foi lá, hein? E olha, teve uma repercussão maravilhosa. Eu não lembro se foi na Record ou se foi aquilo no antigo, no falecido 16. Né? No falecido 16. Faleceu, ué. Eu acho que foi na... 16 faleceu, não existe mais o 16. Agora é o 7, né? O falecido 16. Mas então, o grande problema desse mau hálito também é social. Então, nessa minha trajetória toda que eu trato de mau hálito, eu tenho tido casos absurdos, Storino. Casos, inclusive, de pessoas chegar para mim e falar: se o senhor não me curar, eu vou me suicidar, vou me matar. Isso, Ricardo? Chega a esse ponto? Chega a esse ponto. Então, aí já entra também o lado mais psicológico, né? Uma coisa mais... de mente mesmo. Então você tem que tratar realmente, ver se tem um mau hálito, porque é o seguinte também, às vezes a pessoa chega para você e fala que tem mau hálito, isso acontece muito no meu consultório. Chega lá para consulta e fala: olha, eu tenho um mau hálito muito forte, você tem que me tratar, que senão eu vou ter que tomar providência mais séria, eu não estou aguentando mais. E você passa essa pessoa num aparelho, que chama limiter. Mostra o aparelho aqui, está aqui na ponta da linha aqui, o nosso amigo Pário já está colocando aí. Isso. Chama Alimiter. Alimiter, Ele medido por ppb? Partes por bilhão de gases. ppb é parte por bilhão de gases. Então, isso aqui é mais antigo que o bafômetro, né, Ricardo? Esse aparelho que a gente mais antigo. É mais antigo que o bafômetro. Isso aí é bem antigo. Pode ter sido aí o vovô do bafômetro. Pode ter sido sim. Aí a pessoa sopra o nós colocamos a pessoa sentada à frente desse aparelho, tem uma cânula, né, que na ponta tem um canudinho descartável. Nós introduzimos esse canudinho na cavidade bucal da pessoa, e esse aparelho ele tem a função de puxar o ar de dentro da boca. Então, quando ele puxa esse ar, ele puxa os gases que estão dentro da boca. Então, o que é o mau hálito? São gases oriundos
de bactérias na cavidade bucal. Essas bactérias são bactérias que degradam aminoácidos, proteínas, e dessa degradação, dessa degradação, que a gente chama de metabolização, vão formar compostos de cheiro muito fortes. E esses compostos, eles são todos, muitos carregados de enxofre. Então, esse aparelho tem a capacidade de midar, naquele momento no visor, uma quantidade em números. Quanto maior for esses números, maior a quantidade de enxofre nesse ar da cavidade bucal. Você daqui a pouco vai tirar para mim uns mitos aqui, vai, pelo menos. Vamos discutir. Um deles aqui, daqui a pouquinho eu vou mostrar aqui algumas outras reportagens. Primeiro, porque eu queria saber daqui a pouco, Ricardo, por que as pessoas que estão em regime de emagrecimento, elas apresentam mau hálito? Não sei se a maioria, mas grande parte tem isso. O mau hálito, daqui a pouco você responde, por gentileza. O mau hálito tem relação com doenças estomacais, como por exemplo o refluxo gástrico, provocado por um hiato, por exemplo, uma hérnia de hiato no estômago, por exemplo. Esse é um outro ponto. E o terceiro ponto que eu gostaria de saber, se é a questão da higiene bucal. O cara que não é muito chegado em ter uma escova de dente, um creme dental, né? Também se isso tem alguma relação, e se tem relação com outras doenças, daqui a pouco você responde, porque nós temos uma informação importante para quem está assistindo nosso programa agora às 13h30, a rodovia Washington Luiz, perto de Matão, está interditada. Mostra as imagens para a gente que estão aí circulando. Mostra para a gente, meu amigo Pyron. Uma represa transbordou naquela região de Matão, na Washington Luiz, na pista que é sentido capital, entre Taquaritinga e Matão. A represa transbordou numa baixada, ocupou toda a pista, a quantidade de água é imensa. Ali já aconteceram tragédias nos últimos tempos aí. Inclusive ontem tivemos aí o capotamento de um carro do nosso amigo, que é lá do PRB, o Vieira, lá de Catanduva, entrou numa aquaplanagem, capotou o carro e graças a Deus ele não sofreu nada. Quer dizer, você entra na rodovia hoje, meu amigo, é complicado, está complicado, porque se a velocidade, se está mais de 100, pegar uma aquaplanagem, pode ser o carro que for, ele vai flutuar e não vai ter mais aderência e vai capotar. Temos aí as imagens, também tem essa outra imagem aí, você pode rodar para a gente, mostrando aí a inundação. Os carros tiveram muitas dificuldades de passar. Quem for viajar, quem está assistindo o jornal agora, a previsão é que até o final da tarde já esteja liberada essa pista. Vai ser construído um desvio se a chuva parar. Os ônibus, os carros que estão seguindo para a capital, se você vai viajar agora no período da tarde, você deve fazer um desvio na cidade de Jaboticabal, na entrada de Jaboticabal em direção a Ribeirão Preto. Entrou na estrada de Jaboticabal, lá tem uma entrada para Matão. Aí você segue até Matão, lá dentro tem placas orientando, você pega um trecho da Washington Luiz, onde você segue viagem. Na pista de São Paulo para cá, agora à tarde, quem está vendo o jornal agora à tarde, está sabendo que a pista está liberada, não tem problema de quem vem da capital. Os ônibus que fazem a linha, como a Cometa e outras tantas aí, Itamaraty, que vão para São Paulo, estão fazendo esse mesmo trajeto, as linhas continuam funcionando normalmente. Agora, quem está assistindo o jornal às 10 da noite, a gente não tem condições de dizer agora se a pista foi liberada ou não. Então, quem vai viajar nesta sexta-feira ou agora na madrugada, é bom dar uma ligada para a concessionária Triângulo do Sol. Pega aí no site ou a Polícia Rodoviária Estadual e você vai ficar sabendo o que está acontecendo. Importante, quando você for viajar em qualquer tempo, senhor Ricardo, senhor Chiquinho, é que você saiba o que está acontecendo na estrada, né? Dá uma ligada antes, entra no site, pega um aplicativo, fica sabendo, olha, tem buraco, está chovendo, tem isso, tem aquilo. Porque quando você vai no aeroporto, você não fica preocupado, sabe? Como é que está o tempo lá na cidade para vestir uma roupa? E de carro, não vai ficar preocupado também? Lógico que vai ficar. Então tem que planejar a viagem, não só olhando o carro, o combustível, os documentos, mas também o que tem pela frente. Tem previsão de chuva? Tem que estar prevenido. E essa época agora é uma época complicada, porque em todos os locais estão acontecendo enchentes. Eu quero mostrar essas imagens aí, você vai pular um pouco para mim aí, eu sou Pyron. A narração, essa reportagem foi feita pelo SBT lá do Nordeste, do Paraná. Mostra pra gente esse ônibus aí, o que aconteceu com esse ônibus. Por pouco não acontece outra tragédia na cidade de Orlândia, lá no norte do Paraná. Mostra pra gente aí essas imagens do ônibus que foi tragado pelo rio Bandeirantes, no norte do Paraná. O ônibus tenta passar, mas logo o terreno cede e a parte traseira do ônibus desaba. Caralho, acabou de cair o ônibus aqui, ó.
desespero, os passageiros começam a sair às pressas. O que vem a seguir é ainda mais dramático. O ônibus vai cedendo aos poucos. Um caminhão se aproxima e as pessoas tentam ajudar, amarrando um cabo de aço na tentativa de evitar que o ônibus seja arrastado. Tá arrastando aqui, ó. Um grupo de pessoas sobe na carroceria do caminhão para dar mais firmeza. De repente, outra parte do terreno desaba. O ônibus é sugado para o interior da cratera e chega a arrastar o caminhão. O ônibus desaparece para ressurgir do outro lado, flutuando na forte correnteza. Impressionante, né, Ricardo? A gente está vendo isso aqui. Impressionante. A gente mostra isso aqui porque você não sabe o que vem pela frente, né? E viajar à noite ainda é mais perigoso, né, Ricardo? A gente que pega estrada, à noite você perde, acho que 70% ou 80% da sua capacidade de... A qualidade visual diminui muito. Diminui, né? Diminui muito. Você viu uma imagem dessa aqui? Muito cuidado viajar à noite. O pessoal que conseguiu sair a tempo. Daqui a pouco você vai responder aquelas perguntas para mim, Ricardo. Vamos ao intervalo. Voltamos em seguida aqui no Jornal Vivo Interior. Se você quiser participar conosco, deixar alguma sugestão, 3353-5100 é o nosso telefone. Temos também nossas reportagens postadas no Facebook e no YouTube. Lá no Facebook você pode compartilhar. Compartilha no nosso site. Tem lá no nosso Facebook, o Chiquinho todo dia coloca, eu coloco. Vai compartilhando, que a nossa audiência está aumentando de maneira expressiva. Isso é muito bom. Voltamos em seguida, depois do intervalo. Bem, estamos de volta com o nosso programa aqui no Jornal Vivo Interior. Ricardo, aquelas perguntas que eu deixei para você. Pois não. Ricardo Gomes, que é membro da Associação Brasileira de Halitose. O nosso assunto aqui hoje é sobre o mau hálito. Segundo o Ricardo, tem tratamento, tem jeito, tem cura. Esses sintomas, essas doenças, vou chamar assim, que podem provocar halitose também, como é que elas têm relação com isso que eu disse aí? Tem. Primeiro, vamos assim. Um dos seus questionamentos que você me fez é com respeito ao estômago. Se o estômago provoca mau hálito. Hoje, nós excluímos totalmente o estômago. O estômago não é o responsável pela formação do mau hálito. Isso é uma coisa que antigamente se achava que acontecia. Então, o que acontece? O estômago, você tem o esôfago, né? O esôfago desce, quando ele se junta ao estômago, vamos assim chamar para vocês entenderem, existe uma válvula chamada cárdia. Essa válvula fica fechada. Ela só abre quando o alimento está chegando através do esôfago ao estômago, dá um reflexo. Essa válvula abre, o cárdia abre, o alimento entra e o cárdia fecha. Nada sai mais, nada entra mais. Só se houver o estímulo para ele abrir quando o alimento está próximo. Então, uma vez em que o estômago está fechado, todo aquele alimento que está sendo digerido, metabolizado no estômago, ele não tem como voltar, porque o cárdia está fechado. Quando há uma pressão interna negativa, que nós chamamos, que são os gases formados no estômago, então há essa pressão contra o cárdia, internamente, o cárdia abre e sai o quê? O gás, que é o arroto. Então a pessoa arrota o cheiro do alimento que está sendo digerido no estômago. Isso não é mau hálito. Nada a ver com mau hálito. Agora, também claro isso. Um outro questionamento que você me fez é com respeito ao refluxo gástrico. Gasto esofagiano. O refluxo, sim. As pessoas que têm o refluxo, o que acontece? Quando o refluxo está presente, abre-se cárdia pela pressão negativa interna do estômago, o alimento sobe, passa pelo esôfago e vem até a cavidade bucal. Agora a coisa vai mudar de figura em termos de halitose. O que acontece? Aquele alimento que está depositado na boca, oriundo do estômago, são alimentos que têm uma grande parte de proteínas. Estas proteínas vão alimentar as bactérias que são habitantes da cavidade bucal, chamado bactérias anaeróbias proteolíticas. O que quer dizer isso? Anaeróbio, o micro-organismo que vive onde não tem oxigênio. E proteolítico é o micro-organismo que quebra proteínas. Proteína, lítico, quebra da proteína. Então, essas bactérias têm a capacidade de quebrar essas proteínas dos alimentos oriundos através do refluxo na boca
E dessa decomposição, dessa quebra dessas proteínas, vai se formar, ou vão se formar, gases. Dentre esses gases, muitos deles têm enxofre. Daí a formação de um cheiro característico, forte, que seria o mau hálito. Fechando aqui nas 3 perguntas, que as pessoas, inclusive, quando eu coloquei sua chamada no Facebook, você viria aqui, alguns deixaram em box essas dúvidas aí, já vai tirar. Okay. A questão da higiene bucal, escovar os dentes, escovar a língua, essa coisa aí, você pode explicar? Se você fizer uma higiene de boca bem feita, trabalhar bem com fio dentário, escova dentária e principalmente a limpeza da língua, que tem um slide mostrando isso daí. Vamos mostrar aqui, por exemplo, vamos aproveitar e pegar essa sequência. Nós temos aí o Alimeter, que é o nome. O Alimeter, que é o aparelho que vai identificar os gases. Para saber se você tem os gases. Isso. Aqui você tem, nessa segunda slide aí, mostrando aí que a saliva é coletada? Isso. É o seguinte, no tratamento, nós colhemos salivas. Todo tratamento de halitose, a gente passa pelo aparelho, identifica se tem ou não tem o hálito forte, e vamos colher saliva para ver a qualidade dessa saliva. Vocês vão ver que tem umas fotos aí. Essa aqui, por exemplo, esse slide aqui, 24 aqui, o 424, está mostrando aqui até pigmentos de sangue aí. Sangue. Então, isso é uma identificação de que esse paciente era um portador de doenças de gengiva. Então, tem sangue na saliva. Aí já é outro tipo de tratamento, são 2 problemas que ele tem. É outro tratamento. Então, o mau hálito, nós sempre dizemos que o mau hálito é multifatorial. Existem vários fatores que levam ao mau hálito. Cada um tem seu problema. Cada um tem e seu essa problema. seringa aqui que está mostrando? Essa seringa é quando nós colhemos daquele potinho a saliva para ver o volume que esse paciente tem de saliva. Se é um volume normal ou anormal. Porque se você tiver um baixo volume salivar, também é uma etiologia de mau hálito. Aqui também temos aqui um paciente aqui mostrando aqui uma inflamação gengival? Isso, mostrando que a pessoa tem uma doença de gengiva. Se você olhar bem nesse slide aí, Storino, você vai ver que existe uma película esbranquiçada, bem ali, entre a gengiva e a mucosa. Essa película esbranquiçada é uma descamação, nós chamamos de descamação do epitélio bucal. Qual a importância disso daí? É que a maioria dos pacientes tem essa descamação e não sabe que tem também. E essa descamação é provocada por uma série de fatores. Boca seca, né? A pessoa que tem muito boca seca, oriundas, às vezes até de uso de medicamentos, tipo assim, para pressão alta, para cardiopatas, são medicamentos que secam a boca, são vários, antiespasmódicos, analgésicos, antidepressivos. Diminui a salivação? Diminui a salivação. Não sabia disso não. Ao diminuir a salivação, você desprotege a sua mucosa bucal. Então, agora me mostra essa língua aqui, Ricardo. Estou mostrando essa língua aqui, ela está esbranquiçada, que eu posso dizer o nome? Qual que é o termo aqui? Não, é esbranquiçada mesmo. Esbranquiçada. Isso daí é chamado popularmente falando de placa de saburra lingual, que a gente chama de placa bacteriana lingual. Toda pessoa que tem um volume muito alto de uma placa bacteriana lingual, como vocês estão vendo aí, a saburra lingual, é porque esse paciente ele tem uma grande descamação do epitélio bucal. Por isso que eu quis mostrar essa foto da descamação do epitélio. Aí vem agora o cidadão com a língua limpa aqui, natural. Aí vem o cidadão com a língua limpa. Que isso quer dizer o seguinte, que aquele paciente que você viu antes, com aquela língua extremamente saburrosa, ou saburreica, ao limpar corretamente a língua, fica dessa maneira. E com escova faz isso mesmo? Com escovação? A escova é mais difícil. O correto é usar um limpador, que tem também a fotografia mostrando como é que se limpa. Isso então, aqui. Aí. Então, como é que você vai limpar a sua língua? Vamos aproveitar essa sequência desse slide. Isso. Você vai pegar um gaze. Não tenho gaze, pega uma toalha de rosto. Não tenho toalha, pega um lenço de bolso. Não tenho lenço, pega um papel. Tem um cara que eu conheço, você vai precisar de pôr um escovão aqui, viu, Ricardo? A coisa tá feia. Você vai pegar a ponta da língua, segurar, puxar para fora e para baixo. Então, é como se a minha mão fosse a língua, você vai fazer isso, para fora e para baixo. O dorso posterior da língua vai subir. Agora, com esse aparelho, você vai levar na parte posterior da língua e vai fazendo a limpeza delicadamente, não coloca força. De um lado, centro e do outro lado. Depois você volta até a ponta da língua, limpando toda a anatomia da língua, toda a extensão da língua. Desta maneira você elimina 100% da saburra lingual. Só com isso
A você próxima vai, sequência aí. já vai ter um alívio muito grande no rapaz hora. aqui, um bigodon. Né? Um bigodudo aí. Um bigodon. Aí está mostrando também. Está limpando o linguão. Esse cidadão eu coloquei porque, além dessa burra lingual que é intensa, ele é fumante. Aí complica tudo. Então você está vendo que existe uma coloração bem carregada nessa saburra lingual. Aí você que faz essa limpeza. Isso. Essa coloração da nicotina e alcatrão. Também você vai ver na sequência que a língua fica limpa. Está limpa aqui. Mostra a sequência aí do bigodon. Está tranquila a língua agora. De imediato, você já vai ter um alívio muito grande no seu hálito, só fazendo isso. Ok. Agora, eu quero lembrar o seguinte também, vou aproveitar, Estorino. Vamos lá. Aquela foto que está mostrando essa saliva carregada com sangue, é para exatamente levar você, espectador, a pensar o seguinte: AIDS, hepatite, como é que você adquire o AIDS e a hepatite? Através de secreções, principalmente sanguíneas. E as pessoas acham que o beijo, simplesmente o beijo, não provoca nada. Vocês estão vendo aí, eu colhi saliva de um doente que nós chamamos periodontal, que é doente de gengiva. Eu posso dizer também para vocês que se eu, aleatoriamente, se o Estorino chegar para mim e falar, você vai pegar aqui na rua 10 pacientes que estão andando na rua aí, e vai examinar os 10, eu posso garantir aos senhores e senhoras que 8 a 9 desses 10 têm algum tipo de doença de gengiva. Agora você, moçada, adolescente, que vai para essas baladas aí à noite e que diz que fica com 1, 3, 4, 5 numa noite. Ficar, é aquela história de ir lá e beijar um, beijar outro. Isso é ficar? Eles dizem que é ficar. Dizem que é ficar. Na minha época a gente tinha outras coisas, né? Era pegar. A gente nem beijava, né? Era tudo. Era tudo bobão. Ficava naqueles barinhos lá, né? Então, cuidado, gente. Você está achando que AIDS você adquire somente de ato sexual. Você imagina a transmissão de saliva contaminada, como tem nesse slide aí, com sangue. Olha os perigos. Se os dois estiverem com a gengiva aberta aí, sangrando, a contaminação vai existir, com certeza. Daqui a pouco os tratamentos, o Ricardo vai falar para a gente. Daqui a pouco, Ricardo, dá seu telefone aí, porque muita gente vai querer saber, né, como é que se trata, né? Lá do consultório é 3233-6886. 3233-6886, o doutor Ricardo dá outras informações. Pois